Olá, Márcia, bem-vinda. Boa noite, bem-vinda. Deixa eu aguardar o Vinícius entrar, que assim eu já chamo para a gente conversar. E aí, E do deixa joia? eu pôr o óculos aqui para te ver. Bom te ver. Bom te ver também, bom te ver também. Obrigado, viu? Obrigado por. Obri- Eu tenho observado que você está com uma agenda de live maior do que a minha. A gente vai encaixando aí até pra ocupar a cabeça, encontrar os amigos, é sempre bom. É verdade, Vini, é verdade. É uma forma. Me diz uma coisa, eu sou um velho, né, de quase 65 anos, então eu tenho um jeito de encarar essa quarentena, né? Eu e a Lau, É, né? Você está com quantos anos agora? 24. E como é que um cara de 24 anos encara uma quarentena? Fala para mim. Então, ansiedade demais de não querer ficar em casa, não saber como vão ser os próximos anos. É, bastante ansiedade, assim. Isso eu acho que é geral, mas acho que entre os mais novos deve pegar mais, não sei. Mais. E você mora com a sua mãe? Isso, eu e ela. É? E vocês estão isolados ou vocês estão flexibilizando a Eu, jornada nesses dias? Eu saio só pra fazer uma ação ou outra pela SP Invisível, era dia sim, dia não, agora é semanalmente. Tá? E saio pra ver umas coisas pra minha avó e pra ela também. Eu sou meio o mercado, essas coisas aqui. Você tá, Mas é você que está só SP Invisível e essas coisas da família. você que tá assessorando a avó? Ah, é, tem que ser. É? Vocês moram perto? Sim, eu moro na Água Branca, perto aqui da Ibabe, e ela mora na Lapa. Ela mora lá naquele prédio ali, É, na continua do Ilho. no mesmo apartamento, né? É. Exato. Então, e me diz uma coisa, quantos dias? Nós aqui fizemos 93 dias hoje. Eu parei de contar, mas deve estar por aí também. Entendi. Ô, Vini, é o seguinte, deixa eu só historiar um pouco a razão pela qual eu trouxe você para cá hoje. Primeiro, Beleza. agradecer de ter você aqui. A terça-feira solidária brotou no meu coração nesse período, né, de lives, enfim, do ambiente virtual onde a gente está trabalhando aí quase que 24 horas, por conta do que a terça-feira na Missão Sena, né? Uhum, Enquanto em período normal. Né? A terça-feira exato. é aquele dia da triagem, né? Aquele dia do volume maior de atendimento, é aquele dia que os missionários estão todos lá, que há muitos voluntários e 150, 200 pessoas acabam chegando lá na sede, e ali acontece todo aquele envolvimento de atendimento e encaminhamentos, enfim, né? Então, a terça-feira, para mim, é assim, como eu convivo com a Missão Sena há mais de 30 anos, a terça-feira eu acordo
com essa sensação de que é o dia, para mim, não é? De pensar em coisas solidárias, né? Em ambientes solidários, em iniciativas solidárias. Aí eu falei assim, eu vou criar a Terça A Solidária terça. e vou trazer as pessoas que eu conheço, com as quais eu tenho, de alguma forma, convivência e sabendo o que estão fazendo, para tanto divulgar o trabalho, não é? E também entender um pouco mais de cada iniciativa, de cada entidade, enfim. Então, a Terça Solidária eu criei para isso. Essa acho que é a terça ou a quarta terça-feira já, Boa. curtindo essa coisa gostosa do poder fazer o bem, né? Agora há pouco eu estava com o Adão, que é lá de Ribeirão das Neves, grande Belo Horizonte, com a Aham. hospedaria do caminho, né? O cara tem uma hospedaria, cara, ele recebe gente. E ele não tem essa coisa de uma entidade disciplinada, sabe assim, que tem que ter critérios, regras. Não, ele Sim. recebe e vai dando Quem conta precisar. do que vai acontecendo. Então, cada uma tem suas regras, né? Suas disciplinas, enfim, né? Mas a ideia de poder servir pessoas, né? De chegar àqueles que estão em situação de risco e, lamentavelmente, isso se agravou muito neste período, né? Mesmo lá, a Missão Sena, nós tivemos que fechar a sede e atender as pessoas ali na portaria, né? E ontem, estando com os missionários, todos nós estamos com a saudade do tete a tete, né? Sim. Com a vida ali, né? Mas é isso. Então, a Terça Solidária tem a ver com isso. E eu fiquei sabendo do SP Invisível, eu acho que há 2, 3 anos. Quanto tempo tem o SP Invisível? Tem já 6, 2014. É mesmo? É, posso falar da história um pouquinho? É mesmo? 6 anos? É bastante Você tempo. estava com 18 anos? Eu comecei com 18, o André 20. Ele é 2 anos mais velho. Meu, olha aí, rapaz. Não, então eu já sei há mais tempo, né? Porque eu sei quase que desde o começo, né? É, Mas eu queria assim, duas coisas, né, para a gente poder. Primeiro, dar boas-vindas aos que estão aqui com a gente. Essa live ela vai para as minhas mídias depois, para o YouTube, para o Facebook, vai ficar no Instagram. Enfim, a qualquer momento que vocês entrarem ou quiserem repartir, vai ficar aqui a nossa conversa e é importante essa historiada, né? Eu queria saber assim que você dissesse um pouco de você, né, do beleza. Vinícius, e já emendar com o que fez você e o André começarem o SP Invisível e o que é o SP Invisível. Então, fica à vontade. Você me permite, num ou outro momento, fazer alguma interrupção só para enfatizar uma coisa ou Lógico, outra? estamos Então, conversando. tá bom, beleza. Então, primeiro obrigado aí, Brega. Sou Vinícius, eu sou cofundador da SP Invisível, sou membro lá da IBAB desde de pequeno também. É, Sou jornalista, que mais? E o SP Invisível é um movimento que a gente conta histórias de pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão na rua, para mostrar que todo mundo que está ali tem uma história, né? É um ser humano, não é nóia, não é drogado, cracudo, mendigo, nenhum desses nomes horríveis aí que a gente usa. É um ser humano, é uma pessoa, imagem e semelhança de Deus, é um filho amado de Deus. É, e aí a gente conta essas histórias com um retrato, um textinho mostrando ali qual que é a trajetória dele, qual que é o rosto dele, o nome dele, essas coisas aí que tornam ele um indivíduo. E isso começou há 6 anos, como eu disse, Uhum. depois de uma provocação que na época pastor de adolescentes, o Joab, ele fez para os adolescentes, que ele falou assim, pô, as redes de vocês estão muito fúteis, muito superficiais, muito restaurante, viagem, gatinho, cachorrinho, vamos mostrar a vida real, vamos mostrar essa cidade invisível, né? E fazer uma exposição aqui na igreja, incomodar a igreja, deixar ali no hall. E aí todos os adolescentes saíram durante uma semana, entre um domingo e outro,
seguiram a vida de escola para de escola para trabalho, trabalho para faculdade, enfim, depois no caminho de casa, tirando fotos, com esse olhar mais atento. Uhum. E aí dessas fotos saíram, tipo, lixo no chão, buraco no chão, metrô, ônibus lotado, é, sei lá, uso de drogas, prostituição, tudo que era invisível e ninguém via, né? E ninguém queria mostrar, ou a gente fechava os olhos. Uhum. E tinha bastante foto de gente dormindo na rua, de corpos no chão, a pessoa ali deitada e a gente tirava uma foto. E aí rolou essa exposição, tudo, beleza, funcionou, chamamos esse dia de SP Invisível, o nome foi do Joab. E aí, uns 3 meses depois, eu e o André conversando, o André também participou desse dia, a gente falou, poxa, lembra aquele passeio que a gente fez com os adolescentes e tal, que a gente chamou de SP Invisível, a gente tirou foto de um monte de gente na rua. Então, invisível não é o corpo da pessoa, né? Não é aquela pessoa, é a história dela. Vamos contar essas histórias? E aí a gente começou o projeto. Na época o André estava começando cinema, eu começando jornalismo. E aí a gente fez essa divisão, dele tirava foto, eu contava as histórias, transcrevia ali, fazia um texto. E aí há 4 anos, depois de 2 anos de projeto, a gente também começou a fazer as ações. Por 2 anos ficou sendo só as histórias, aí depois a gente começou a fazer algumas ações como o SP Sem Frio, Natal Invisível, que a gente faz até lá na cena. É, Voltando um pouco, esses 2 anos iniciais, é, o que vocês colheram informações? Esse era o projeto no primeiro momento? é, a gente estava muito na ideia de fazer uma página, assim, né? Tá. Simplesmente só fazer uma página e aí a gente ia pra rua, sentava no chão, ouvia história, voltava com esse áudio, eu gravo um áudio da conversa para casa, transcrevia. Só que a gente foi vendo, Brega, a responsabilidade disso, porque muita gente falava, pô, eu passei a enxergar, passei a ter um incômodo, né? Eu passei a andar mais atento pela rua, eu passei a ter esse olhar mais humano, é, só que eu ainda não consigo fazer alguma coisa. Eu ainda não sei, não tenho coragem, enfim, cada um tem seus motivos. Não tenho tempo. E aí a gente falou, pô, será que é responsabilidade nossa também criar esses ambientes de conexão, já que a pessoa ficou incomodada, mas precisa de um empurrãozinho, pelo menos dar um primeiro passo ali. É. E aí a gente começou a fazer essas ações e foi o que funcionou mesmo, assim, de tipo, Ne- a gente criou esse primeiro ambiente e depois a pessoa passou a ter um olhar, uma vivência mais solidária, assim. Ainda nesse momento, vocês eram vocês são meninos ainda, mas naqueles Sim, dias mais ainda. Vocês tiveram dificuldades, por exemplo, com vossos pais, com o pessoal mais antigo na jornada, do tipo, olha os lugares que vocês estão andando, é perigoso. Teve esse lance assim de criar obstáculos para que vocês não fizessem ou teve mais encorajamento? Como é que foi esse clima entre... Porque o Joab ele foi tipo pastor, né? Joga a coisa e fala, ó, vamos fazer. é. Mas aí tem pai, tem mãe, tem tio, tem avô, tem vó, né? Do tipo, onde é que está esse menino, né? Está lá na Cracolândia, está lá na... Como é que foi isso, assim? Então, enquanto era só um projeto, assim, em paralelo, eu trabalhei com jornalismo, tudo, trabalhei na Record, em paralelo a trabalho, É. o pessoal era de boa. Aí quando a gente falou, ó, vamos tentar viver igual ONG mesmo, viver do trabalho, de doação, viver de oferta, aí os pais ficaram meio assim, mas hoje rola tudo super tranquilo. Entendi, entendi. E naquele período, vocês tiveram no tete a tete, né? Nas entrevistas, na gravação de áudio, de fotos, teve episódios assim que você poderia considerar marcantes, emblemáticos, né? Do tipo assim, aquelas coisas de confirmações ou desconfirmações, né? Do tipo assim, pô, é isso mesmo, ou meu, esse troço acho que não vai dar certo. Teve nesse momento esse tipo de situação, de episódio? Ah, teve, de confirmação, assim, teve bastante de histórias que a gente conta, por exemplo, e aí mobiliza uma rede, mobiliza pessoas e a gente consegue ajudar
às vezes aquela história, ou às vezes outra, nada a ver com aquela que a gente contou. Mas, por exemplo, a gente já contou a história de um rapaz chamado Bruno, que ele mora na cidade de Paranavaí, no Paraná. Aham, E a história dele é que ele brigou com a mãe dele aham, e foi morar com a avó. Quando a avó morreu, ele ao invés de voltar para casa da mãe, perdoar e tal, ele veio para São Paulo. aham. E aí a gente encontrou ele lá na Praça Roosevelt. Tá. E aí a gente contou a história dele, ele conheceu o crack na rua. Isso é uma coisa legal de falar, tipo, abre aspas aqui, o crack é uma consequência da rua, né? Poucas pessoas estão em casa fumando crack e vão pra rua. Sim, Vão por outros motivos e conhecem o crack na rua. sim. E aí o Bruno a gente conheceu lá na Praça Roosevelt, a gente contou a história dele chegou na mãe dele, e a mãe dele falou, preciso perdoar meu filho, eu preciso encontrar ele. E aí a gente conseguiu proporcionar esse encontro aí. Sei, Essa é uma história que, por exemplo, marca bastante. Outra foi do Geraldino, que é um rapaz que tinha uma hérnia enorme, assim, que ele não conseguia andar. sei, E ele ficava sempre parado no Anhangabaú ali, sei. no metrô. E aí a gente contou a história dele, que chegou num médico, o médico falou que conseguia fazer essa cirurgia, conseguia ajudar ele. E hoje ele, tipo, consegue andar. Ele não saiu da rua, mas ele consegue trabalhar, fazer as coisas dele, mesmo na rua. Ele gosta de vender coisa em estádio. Agora não, porque veio a pandemia, mas quando tava rolando futebol, ele tava sempre em estádio vendendo amendoim, essas coisas. Entendi. É, Isso então, foram, quando a gente consegue mobilizar as coisas só contando uma história, isso marca bastante, isso assim, foi, de que foi naquele primeiro momento, então, quando vocês ouviram as primeiras histórias, aí deu esse a gente viu o poder da história junto com o poder das redes sociais, conexões. é, junto com o poder da empatia também, né? Porque quando a gente conta histórias de alguém que tem uma hérnia, pessoas que, sei lá, já tiveram, sofreram com isso, falam, pô, eu sei essa dor Ah, que ele tá sentindo, né? ah, Ou quando a gente conta histórias de um pai com problema com o filho, ele, tipo, quem é um pai com problema com o filho em casa, lógico que dadas as devidos privilégios ali, sabe também o que que é aquilo. E a simpatia aí, quando a gente mostra a história de alguém, vai gerando uma rede de solidariedade bastante forte. a primeira exposição, quer dizer, as primeiras histórias, elas foram. Vocês criaram uma página nas redes sociais ou uma página específica, uma mídia específica? Foi só nas redes mesmo? Não, sempre foi nessas redes, no SP Invisível no Instagram e no E no Face. Facebook? Sempre, Tá. é, Não tinha uma mídia específica, não, né? não, Tá, tipo um sempre foi site, lá. essas coisas. Tá. Escuta, aí veio o primeiro, a primeira ação. Como é que ela aconteceu? O que que foi e quais as outras ações que aconteceram a partir de vocês? Então, a primeira ação foi o Natal Invisível, lá na cena, que a gente fez. A gente gosta de pensar que a gente não faz é, uma ação só para ajudar a galera que está em situação de rua e simplesmente não ter uma conexão ali com eles, mas a gente faz para ajudar e para ter essa conexão, ajudar e também conscientizar o voluntário. Então, o que que a gente faz? A gente poderia muito bem, sei lá, entregar 1.000 marmitas ali, uma equipe reduzida da liderança e vai embora. Só que a gente preferiu muito mais fazer uma mesa onde todo mundo senta junto, um dia de festa, para o voluntário sentar junto com quem está na situação de rua e comemora, festeja. E a gente leva esse tom da conexão para todas as ações. No SP Sem Frio, por exemplo, a gente chega com um caminhão com os kits de inverno lá na Praça da Sé, Uhum, e aí poderia muito bem formar e sempre que a gente chega com o caminhão, forma uma fila de pessoas querendo receber o kit. uhum, A gente poderia muito bem, sei lá, falar, ó, vamos entregar aqui um kit para cada um, acabou os 1.000, vamos embora. Só que a gente fala para quem é voluntário recente, a gente fala, ó, vai para a praça, acha alguém, pode ficar 1 hora, 2 conversando, o importante é se ouvir a história, não é ser quantidade. A sim. gente cuida da fila aqui, quem é voluntário há mais tempo, quem é da liderança cuida da fila. Você tem que ouvir a história de alguém, você tem que ter esse momento de conexão com alguém. E sempre funciona assim. A gente tem relatos muito bonitos por parte até do voluntário, não só da rua, mas por parte de gente que falou, pô, é, meu olhar mudou, minha cabeça mudou, meu coração mudou, tipo, me converti, né? Se fosse Opa,
é, para valer, né? passou a ver, É, passou a ver o ser humano, aham, aham, aham. tirou a viga do olho. O primeiro, a primeira ação foi o Natal Invisível, aquele da Mesona, lá, É, o Natal Invisível de 2016. 2016. 2016? É, Ah, a gente faz o Natal Invisível há vários anos, é. o Natal Invisível virou um evento, então, anual do SP Invisível. Exato. Todo Natal, Sempre. É. tá? De lá para cá. E aí, e como é que funciona, tipo, o patrocínio desse Natal Invisível? Como é que acontece? Qual o envolvimento, além dos voluntários que põem a mão na massa, mas isso tem que ter grana nessa história, né? Como é que Sim. funciona isso, Vinícius? Então, a gente sempre funciona com doação de pessoa física e jurídica também. A jurídica é recente, veio de 2 anos para cá, sempre foi muito pessoa física, os voluntários que mantêm o SP Invisível. Mas, por exemplo, no último Natal Invisível a gente fez, a Sazon também entrou como parceira, aí agora na ação de carnaval a Nestlé entrou. Então a gente consegue fazer hoje viver do SP Invisível por causa dessas ações e por causa dessas marcas que entram às vezes numas ações. Como é que eles chegaram a vocês ou vocês neles? Isso o André sabe fazer bem, assim, É, esse trabalho mais de relações públicas, E aí ele tem bastante amigo ou bastante gente que passa a seguir o SP Invisível. E a gente mantém um relacionamento e fica mais esperando uma oportunidade, assim, de trabalhar junto. Mas é muitas vezes consequência de uma amizade, de um relacionamento. Bastante gente a gente gosta de falar assim, tipo, quer trabalhar com SP Invisível? Beleza, vamos pra rua antes com a gente. aham, Porque às vezes a gente vê umas empresas que querem participar, só que o cara só quer, tipo, tornar a empresa dele uma empresa legal, o entendi. marketing ali. Na verdade, E aí a gente gosta. ele quer dar visibilidade à marca dele, né? E o SP Exato. Invisível quer dar visibilidade às pessoas, né? Exato. Aí eu falo para pessoa, aí eu falo, ó, beleza, todo parceiro, vamos fazer uma regra aqui, todo parceiro tem que ir com a gente pra rua. Porque é aquele negócio que as empresas têm agora de setor de responsabilidade social. Se tem um setor disso aí, quer dizer que o resto é tudo irresponsável. Não, Se tem um setor. e fica uma coisa meramente profissional, né? Tipo, Exato. mercado puro, né? E a ideia do SP Invisível, até pelo princípio, né, filosófico do movimento, né, é de conectar-se com pessoas, né, com histórias, né? Sim, Eu costumo dizer, a pessoa tem um nome e tem uma história, né? Tem um nome e tem uma história. exato. Quer se conectar com alguém, aprenda o nome dela e ouça um pouco da história dela. Senão isso não vai acontecer nunca, não é? Legal, legal. Exatamente. Falando um pouco do André e, e vocês nesse sentido, os dois estão dando tempo integral nesse projeto do SP Invisível? Sim, hoje, graças a Deus, conseguimos. Tá, tá. E assim, essa coisa da institucionalidade, quer dizer, o SP Invisível, ele se institucionalizou, se tornou uma ONG com características institucionais, ou ela ainda continua muito mais informal, como começou? Não, exigiu uma formalidade, né, para receber de edital, receber de doação, então tem CNPJ, estatuto, todas essas coisas que exige aí. E vocês conviveram e convivem bem com isso? A Sim, hoje melhor já. institucionalidade de ter que cumprir esses requisitos legais, enfim, isso não tirou vamos colocar assim, o aspecto romântico, né? Porque Sim, todo primeiro movimento, todo primeiro start tem um lance de romantismo, né? E quando você precisa aterrissar isso no chão da vida para valer, né? Aí vem necessidades e obrigações, né? Isso mexeu com vocês nesse sentido ou vocês entenderam que era para dar eu digo assim, tornar isso visível para valer, né?
Então, hoje eu lido melhor. No começo, como a gente fez isso muito cedo, eu sim vivi um conflito assim de achar que ia tirar o brilho no olho. Acho que com a igreja é muito assim, né? Começa naquele ajuntamento ali, Isso, aí vem uma família, vem outra, quando isso, vê tá enorme, isso, precisa formalizar. isso. É, e aí a gente hoje lida melhor. Eu prefiro não ser eu, por exemplo, essa pessoa que tem o contato com isso. Eu prefiro estar sempre na rua ali, ouvindo as histórias. Tá. O André ele lida melhor com isso, de fazer toda essa formalidade, mas é necessário, né? Para poder se manter, precisa disso aí, dessa profissionalização. E vocês têm, além de você e o André, vocês têm outros que estão, é, vamos dizer assim, mais fixo com vocês, mesmo com voluntários, ou já trabalhando no empreendimento? Tem o Gui e o Gui é mais de redes sociais, tudo. Somos em quatro. Eu, o André, o Gui e a Raquel. Raquel, filha do Do Fernando. Fernando. Tá, É, tá. Ela, ela tá junto com vocês nesse projeto. O Fernando me falou. ela manja de planilhas, tudo Muito, aí, todas essas coisas muito, que eu não sei. muito, muito, muito. Então, você é nesse sentido, você é o captador da clientela, né? É o pastor. Você gosta, né? O Ricardo que vai entrar, ele vive me chamando de pastor, eu fico sem graça. Ele fala, não, mas você tá com a rua e tal. O que vai fazer agora, daqui a pouco, a live comigo? Eu vou assistir, vou. Pô, ele foi legal. Ele me procurou a semana passada, né? Por conta de uma ocupação ali no viaduto da 23, né? Só vou, é um parênteses, já que você falou, é um Sim, parênteses, né? Mas foi tão interessante porque a gente vem na bendita hora de oração desde o primeiro dia da quarentena, né? E, e eu, assim, aquela coisa me perguntando, né, o que Deus poderia estar fazendo em nós, né, a partir de um período tão longo de oração e tal. E quando o Ricardo me ligou com uma necessidade para aquelas 50 famílias, né, que estão lá, na sim. hora me veio a coisa assim, pô, vou compartilhar com os caras que estão comigo na bendita hora, vamos ver o que rola. Mano, rolou, né? Rolou. Que Vamos legal. comprar 50 cestas básicas, ele vai entregar. Hoje a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Né? Então, eu estava falando assim, você é o cara que gosta de ir lá, né? De Da lidar ponta, né? direto com a clientela, vamos dizer assim, né? Lá na rua. Né? Entendi, entendi. Escuta, é, pela, é, por algumas conversas que eu tenho tido com, obviamente, com o Fernando, você, você está se preparando para, tipo assim, fazer uma carreira política. Esse é mais ou menos a sua ideia? Não, uma carreira política eu acho que não, É, não sei. é, Mas eu tenho me incomodado bastante com o fato do número de pessoas na rua só crescerem, né? tá. E eu até estava conversando com isso outro dia com o Ed. E aí eu queria pensar um meio de intervir nesse número que só cresce. Tá. Porque quando a gente olha para a rua, a gente tem três desafios, né? Hum, Que é tirar as pessoas da rua, porém, como isso é um processo, a gente precisa tratar a vida na rua com dignidade durante esse processo e evitar que mais pessoas cheguem na rua, que é esse trabalho que você fez com o Ricardo aí. Hoje o trabalho que é cuidar de famílias periféricas, né? Hoje o que a gente faz bem feito é o segundo, tratar a vida na rua com dignidade, levar comida, levar roupa. Só que não tem um trabalho de tirar da rua e nem um trabalho muito preventivo. efetivo de Para preventivo. evitar que ela chegue lá. Exato. E aí o meio que eu enxerguei foi de tentar essa candidatura esse ano de vereador. Mas é um meio. Se um dia for para fazer isso como ONG, como missionário, como secretário de alguma coisa, prefeito, estamos aí disponível. O que eu quero fazer é tentar reduzir o número de pessoas na rua, conseguir fazer um projeto disso. E o meio que eu vi hoje é o da vereança.
Eu até propus de reformular o SP Invisível para ser algo nesse sentido, só que a gente chegou numa conclusão bem saudável, assim, de que o SP Invisível é sobre conscientização, é sobre humanização do olhar, tô migrando aí para esse projeto. Vou quinta-feira anunciar a candidatura. É mesmo? É, depois de amanhã. É mesmo? Que legal. E assim, como é que isso aconteceu? Quais são os trâmites para que isso aconteça? Eu estou dizendo porque eu ouço isso aliás, quando eu ouvi a primeira vez, fiquei muitíssimo feliz, mas muitíssimo, porque nós Que legal. precisamos de pessoas cujos corações, de alguma forma, estão convertidos a essas pessoas, né? A estas situações, a esse ambiente, esse clima, que numa cidade como São Paulo, bem como com qualquer cidade do porte de São Paulo, mas até mesmo nas cidades menores, né? A pobreza, a injustiça, a desigualdade, a miséria, enfim, e agora, com a potencialização que isso ganhou com a pandemia, você precisa de gente que tenha um coração para valer nesse negócio, né? E Sim. não com outros interesses, né? Como é que funciona? Como é que é esse trâmite? Aliás, primeiro assim, teve um momento que isso, a gente que vive no ambiente religioso, sobretudo cristão evangélico, né, tem alguns jargões, né, de vocação, chamado, Sim. coisas do tipo. Teve um momento que isso startou em você assim? Então, o chamado foi para esse estalo foi para se dedicar com a redução do número de pessoas na rua, com a preocupação da casa. E aí eu teve uma época da minha vida assim, segundo ano passado, né, que estava saindo o censo, mostrou o censo que de 15 mil foi para 24 mil em 4 anos. E quem convive com a rua sabe que ainda é até maior, mas vamos trabalhar com esses números. Sim. E aí eu tava compartilhando isso com vários amigos, não saía da minha cabeça, com o Levisão, com o Felipe dos Anjos, o João, com a minha namorada, enfim, com muita gente, gente também que trabalha com a rua. Uhum. E todo mundo falava a mesma coisa, tipo, pô, por que você não tenta ano que vem? Vai ter eleição municipal. Aí eu ficava, não tem nada a ver, não sei o quê. Até que um dia foi com Levisão. Eu falei, beleza, eu vou. Com Levisão e Felipe. Eu falei, eu vou. Só que esse projeto é nosso. Eu vou ser só o rosto ali disponível. Eu empresto minha imagem, empresto meu nome, o número. Mas esse projeto é nosso. Vocês vão comigo? Não vão me largar do início ao fim desse processo? Uhum. Aí eles falaram, beleza, tamo junto. E estamos pensando nesse projeto para a cidade, para poder servir a cidade. O Levisão tem me pastoreado aí, que a ansiedade vai a mil, então é muito necessário. Uhum. E tô bem animado. Tava bastante nervoso, passou o nervosismo, agora eu tô mais E animado, como é assim. que foi? Como é que foi assim, tipo, debutar? Porque você tem que se filiar a um partido, você tem que assumir Uhum. uma legenda, você tem que fazer alguma escolha ideológica, enfim, lidar Sim, com esses trâmites que nestes atuais dias, né, não é uma tarefa das mais faixa. simples. Eu diria assim, tá um terreno minado, né, meu? Exato. É. Como é que você está lidando com isso? Então, eu primeiro eu pensei qual lado, tipo, qual vertente política eu me adequaria mais. Isso foi mais fácil, que desde que eu me conheço assim, eu tenho um olhar mais progressista para a cidade, até pela maneira que eu interpreto a Bíblia, da maneira que eu interpreto Jesus. Claro. Eu tenho acesso a alguns eu costumo falar, Brega, que eu tenho acesso a alguns ambientes de esquerda, como mídia ninja e tal, só que quem me botou nesses lugares não foi manifesto do Partido Comunista, não foi manual do guerrilheiro urbano, foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos. Foram os evangelhos que me fez enxergar o Jesus no próximo, o Mateus 25, quando eu tive fome, deste de comer, sede de beber, preso me visitaste. E isso despertou, não sei por que, me colocaram num lugar ali de alguém mais progressista de esquerda. Sim. E aí
dentro desses partidos eu pensei, pô, tem o PSOL, o PDT e a Rede. E o pessoal já não quis assim, porque eles têm uma lógica bastante diferente de correntes e tal. São quase partidos dentro do partido. Sim. O PDT, eles não ouvem muitos jovens. No meu olhar, quando eu tive ali uma experiência com eles, eu pensei isso. Pô, vai demorar 4 eleições para eu ter uma voz aqui. É, e a rede, o primeiro papo foi com o Levisão, o segundo já foi com a Marina Silva. Eu me senti super em casa, super acolhido, assim, foi um processo bem legal. Que legal. Então, foi zero sobre matemática, tipo, coeficiente eleitoral, isso aí eu fui até entender depois. Sim. Foi muito de afeto, assim. Sei, sei. E nesse sentido, numa cidade como São Paulo e num partido como a Rede, quanto você precisaria de votos para ser eleito? Os mais otimistas falam que com 15 mil eu sou. Eu queria garantir ali 20 mil, até 30 mil para não ter dúvida. É, E aí uma vez eu falei, pô, eu não conheço 20 mil pessoas. Aí o Levisão falou, 20 mil tem que te conhecer. Esse é mestre, ele sabe o que ele está falando. É, eu não conheço, mas vamos ver. Conhecer gente é legal. E você está animado com essa ideia? Eu tô animado de poder influenciar na cidade de uma outra maneira, não só essa do conceitual, do olhar, Tá, mas sim na estrutura da cidade mesmo, tá. de criar leis, tudo isso. Sim, sim. E assim, num período como esse, em que certamente nunca tivemos um período eleitoral como vamos ter esse ano, porque a gente nem sabe se a eleição vai acontecer no dia oficial, se vai haver um adiamento, enfim, e como é que as coisas estarão acontecendo, o que você está planejando, qual que é a ideia? Bom, A gente você tem. se dá bem pra Ah, caramba nas mídias, né? Nas redes, você já lida bem com isso, é, né? essa vai ser a eleição aqui das redes, mas o Breg, eu tenho. Assim que veio a pandemia, a gente está pensando na eleição desde o ano passado, assim, né? Tem feito reuniões sobre isso e Sim, tal, mas entrou a pandemia, eu falei, não faz sentido, sendo que eu quero fazer um projeto para a população em situação de rua, quero fazer um mandato para a população em situação de rua. Não faz sentido agora eu começar a ficar pensando em eleição, ficar pensando em candidatura. Tipo, isso não tá nem nas minhas mãos, né? Tá na mão ali do STF, saber que dia vai ser, tá, tudo. Eu vou fazer o que eu sei fazer, vou pra rua servir a população em situação de rua. tá. E aí a gente tá fazendo as ações pela SP Invisível, tá fazendo algumas ações a gente mesmo próprio, pela equipe da campanha. Tá. Mas a gente decidiu se voltar para a rua e tirar um pouco o pé do acelerador. Agora só que está voltando, conforme vai voltando aí As ao normal, flexibilizações, a enfim. gente também volta a falar das nossas pautas. Quais Mas quando assim que veio a pandemia, eu não pensei duas vezes. Eu falei para a equipe, eu falei, ó, vamos dar uma acalmada aqui e vamos fazer ações na rua, vamos cuidar da rua. quais foram as ações da rua em pandemia? Quais estão sendo agora? E o que que vem por aí? Ainda nesse ambiente de pandemia. A gente, a primeira coisa que a gente fez foi se recolher, e aí aconteceu uma coisa muito legal, que ao se questionar, e quem não tem casa, né, para ficar em casa, a gente juntou todos os coletivos. Quando eu falo a gente, é o CRIS do Gás, Instituto Gás. Ele chamou a SP Invisível, chamou coletivos de vários lugares que eu costumo dizer que não se falavam às vezes, que são coletivos de igrejas, Ok? redução de danos, que já é outra vertente de lidar com as drogas, Sim. coletivos de entrega, que é onde entra o SP Invisível talvez, e os coletivos da própria população de rua, pessoas que moraram nas ruas e formaram ali seus grupos. Sim. A gente se juntou para pedir o acolhimento no setor hoteleiro, que é a linha que todo mundo está indo, assim. Sei. Os hotéis a lógica os hotéis estão vazios, a prefeitura tem grana, tem pessoa na rua, paga as vagas desses hotéis para acolher a população de rua. Uhum.
E aí a gente chegou a criar projeto disso, chegou a passar por emenda parlamentar, o Eduardo Tuma lá, que é o presidente da casa, ele conseguiu emenda para isso, só que travou no executivo, Hum, na Secretaria de Assistência Social, quando eles abriram o edital, tipo, super numa boa vontade, numa paciência que o tempo não permite. Abriram o edital, esperaram hotéis se cadastrarem, nenhum hotel se cadastrou. Aí depois prolongou o edital, 7 hotéis se cadastraram, mas nenhum entrou nos critérios hiper rigorosos lá que a prefeitura colocou. Ou seja, estamos sem o acolhimento para 2.000 pessoas, que foi o que a gente mirou, que é o grupo de risco que está na rua, sim. idosos que estão na rua. Só que a gente não fala que não foi derrota, assim, não foi um movimento fracassado, porque a gente conseguiu em Osasco, Jacareí, Salvador, Fortaleza e alguma do Sul, acho que foi Florianópolis. E mesmo a gente mirando em São Paulo, essas prefeituras foram falar com a gente. E aí, enquanto esse processo estava andando, a gente fez pela SP Invisível entregas de kit de higiene, Tá. onde a gente colocou álcool gel, máscara, água, bolacha, lenço umedecido. Só que isso é mais para sobrevivência, É um né? Porque criativo mesmo, né? o ideal seria o acolhimento. Não adianta você dar tudo isso, tomar vários cuidados e no fim do dia você dormir na calçada. Sim. No fim do dia você dormir do lado de alguém que está tossindo, na mesma maloca ali coladinho, ou você, por exemplo, só tem uma marmita para 3 pessoas, vai ter que compartilhar, vai ter que usar o mesmo talher, Sim. enfim. É, e aí a gente repassa também, como, apesar de ser uma página grande, a nossa estrutura não é grande, né? A gente repassa doação de alimentos e de roupa para a Cena e para Novos Sonhos. Escuta, vocês tiveram informações de pessoas contaminadas e que foram a óbitos, dos, A gente dos teve, que estão nesse universo que vocês lidam? teve um número bem pequeno de feedback, assim, de retorno, mas com certeza teve um número bem alto de contaminação e de morte. Só que eu costumo dizer que se a vida deles, como eu disse no censo, né, é subnotificada, imagine e a nossa morte. Meu Deus. Deu uma travada. Para mim, deu uma travada no Vinícius. Eu não sei se eu estou travado para quem está me vendo aqui. Vamos aguardar só um pouquinho. Deixa eu chamar o Vinícius de volta aqui. Só um minuto, gente. Deixa eu ver se eu acho. Ver se eu trago o Vinícius de volta. Voltou. Voltamos? É, voltamos. Eu falei assim, quando acontece isso, eu não sei se só eu que não estou te vendo ou se as pessoas também não estão me vendo, que a internet dá essas osciladas. Olha, Mas a Eloy falou que tinha travado aí a também. gente agarrou numa Né? conversa aqui, não demos a menor atenção para quem estava aqui com a gente, Vinícius. Nós somos dois mal É, educados. o, e, Sim, mas você ouviu até você onde? estava falando que se já há uma subnotificação no oficial, imagina. Quando eles morrem, né? E há uma subnotificação da nossa morte, né? De pessoas visíveis e tal. Imagine da deles que são invisíveis. E vai ter muita morte por causa de frio,
que sempre existiu, e aí vai ter esse negócio, morreu do quê? Foi frio ou foi Covid, sabe? Essas noites, né, de frio, deu um. Bom, eu tenho dito assim, eu nunca orei 93 dias ininterruptamente, nunca na minha vida, né? Não me lembro de uma jornada de oração assim. E também não me lembro de ter chorado todos os dias durante 93 dias. E um dos meus choros outro dia foi lembrando da turma que a gente atende no albergue no período do Sim, inverno na missão, cara. Porque as missões, as agências e os ambientes que eram separados para isso tiveram que, de alguma forma, encerrar suas atividades ou suspendê-las, né? Ou modificar o modo de atendimento. Quer dizer, mas as pessoas estão lá, né? As pessoas exato. estão lá. Uma noite. E não vai ter o albergue, né? Pelo menos, Vai? não, por hora não estamos pensando. É, Porque a flexibilização ela vai demorar para chegar nas entidades que aglomeram, né? Quase como teatro, cinema, enfim, né? Quer dizer, sim, o que tem aglomeração vai ser dos últimos. Então, não sei como é que isso vai acontecer. Mas as pessoas estão lá, né? E o exato. frio, tipo, como assim, não respeita, né, a pandemia, né? Escuta, Exato. Vini, para a gente não cansar, mas assim, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você lembra do seu pai? Eu tenho poucas lembranças, mas muito boas, assim. E guardo bastante o que falam dele, e sempre falam muito bem. Mas eu lembro da imagem, assim, de um momento ou outro. Você estava com quantos anos quando ele partiu? Fazendo cinco, quatro. Depois de um mês, dois, eu ia fazer cinco. Ah, é? É. Poxa, já faz. Eu faço em dezembro, e foi em 2000. Eu nasci em 95. Puxa vida, já tudo isso, 20 anos praticamente? Foi. Foi do mesmo câncer que o prefeito tá agora, né? Ah, é verdade, é verdade, é É. verdade. E ele estava com quantos anos mesmo? O Jânio? Não vou 40 e saber pouco. ao certo, assim, mas hoje ele. É, por aí. Porque minha mãe tem 55 e ele é uns 10 anos a mais que minha mãe. Ele, 65 ele teria é, hoje, 40 e pouco. acho que É, ele é bem contemporâneo meu mesmo. Se muitos falam bem dele, aqui está um. Aqui está mais um, né, que tem as melhores lembranças dele. que legal. As melhores. A Lau, minha mulher, que você conhece bem, trabalhou, foi companheira dele de trabalho no No Colégio Batista? Batista e a gente, a gente sofre muito com isso, né? Com Pois essas é. retiradas precipitadas, né? Isso é uma coisa que quando eu chegar no céu eu vou ter um tempo de prova. Vai tirar uma dúvida. Vou conversar um pouco. Vou ter eternidade para ele tentar me convencer que isso faz parte dos planos, né? Porque eu tenho muita dificuldade de encarar desse modo. De alguma Exato. forma, de alguma forma, a memória dele, a memória do seu avô, sua mãe, professora e pessoas tipo Eufrásio, né? Eufrásio chegou a ser candidato a vereador, essas coisas. Foi. Você, você se sente de alguma forma influenciado, e até a memória do seu pai tem alguma coisa a ver com o tipo de homem que você está se tornando? Você se tornou, digo homem porque você é muito menino, né? Mas o tipo de ser Sim. humano que você se tornou, você entende que tem alguma influência, algumas memórias que te moldaram assim? Não sei se de maneira perceptível, mas de tipo, eu olhei e busquei assim, mas com certeza indiretamente, todo mundo fala que meu avô e meu pai, eles tinham essa pegada de sempre querer ajudar as pessoas,
Meu avô mais ainda, assim, quando meu avô faleceu, minha avó recebeu carta de até não sei aonde, falando, pô, agradecemos as doações que o Valdomiro fez até morrer e tal aqui. E ela nem sabia, sabe? Ele nem falava. Ele era um É, benemérito anônimo. eu lembro a lembrança que eu tenho do meu avô é menos do que as pessoas têm, né? Do pastor e tal. Eu lembro dele, um cara muito bravo, mas ao mesmo tempo muito carinhoso. É, mas eu acho que essa pegada de ajudar as pessoas, de querer estar junto, do meu pai e do meu avô bem forte, assim. De estar na mesa, de trocar ideia, rir, perguntar como é que tá. Ah, que legal, que legal. Ô, Vini, olha, uma alegria, viu, te ouvir, saber um pouco mais. Obrigadão, alegria minha. Conta comigo também nisso tudo. Você tem estado nas minhas orações, você, o André. O SP Invisível Obrigado. me encanta. Se há uma coisa que eu gosto na vida é de gente, né? Gosto de gente. Gosto de saber o nome e a história das pessoas. E quando eu soube que esse era o projeto do SP Invisível, eu falei assim, pô, tudo a ver. Eu diria assim, só não estou mais porque eu estou em tantas coisas, né, que eu preciso sossegar um pouco. Mas vocês estão nas minhas orações, no que acharem que eu possa servir, as minhas redes, enfim, fique à vontade para usar. Dê um beijo na sua mãe, dê um abraço no André. André também é neto de pastor, né? É, o vô dele foi pastor também. Do Soler, né? Então, assim, e eu diria assim, mantenha-se. Jesus disse isso, né? Que a gente tem que ser sagaz, né? Como a serpente, em algumas ocasiões, e simples como as pombas, talvez na maioria do tempo, né? Na maioria do tempo. Manter a simplicidade, o romantismo, a ternura, o afeto, a alegria, a esperança louca, né? A esperança sem motivo algum, né? A fé simples, né? O crer, a crença, né? E em alguns momentos, sabendo de que sua intenção aí para o universo da política, que eu gosto, eu sou política, eu gosto da política, não há como servir no ambiente do Estado sem a política, não é? Mas neste Uhum. ambiente que Deus te dê sabedoria para ser sagaz, para ser Amém. esperto, inteligente, né? Como a serpente, né? Para não se deixar de forma alguma engodar, né? Por qualquer coisa que seja. Mas que Deus cuide de você neste ambiente. Precisamos de caras como você nesse ambiente, tá bom? Obrigado, Brega. Obrigadão pelo carinho. E quando eu penso em pastor, assim, eu penso muito em você, nesse sentido de cuidar das ovelhas, cuidar das pessoas. Esse cuidado é muito visível, desde palavras até histórias que eu ouço do meu tio ou do Levisão. Então, você é muito querido. Sua família toda é muito querida, o Arby, a Carol, é, enfim, todo mundo, eu gosto bastante de vocês e é um orgulho aqui dividir essa telinha aqui com vocês. Espero em breve que a gente esteja junto É, e podendo se pô, abraçar se e se Deus tocar. quiser. Não, e todos te amam e todos torcem e querem muito ver isso cada dia mais ganhando a densidade que vocês estão dando, né? Todos acreditamos, somos todos militantes aqui, todos engajados de alguma forma em alguma dessas áreas, né? Então conte bastante conosco e tomara logo passe e a gente se encontre para abraçar. Então tá bom, amigo. Um beijo Um para beijo. você. Vou ver com você com o Ricardo agora. Hã? Vou, daqui a pouco Vou vou com o assistir Ricardo. agora. Ó. Gente, muito obrigado vocês que estiveram aqui conosco. Essa live vai ficar guardada, né, arquivada nas minhas mídias, enfim. E se vocês quiserem reparti-la, compartilhá-la, porque o que nós tratamos aqui tem a ver com o que está acontecendo na vida. SP Invisível, em qualquer mídia você encontra, né, Vini? É tranquilo de encontrar. Isso aí. Então tá bom. Isso. Então tá bom.
Valeu. Beijo, fica bem. Um beijo, viu? Tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau.